Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das obras de engenharia mais impressionantes do século XIX, um verdadeiro milagre da tecnologia para a época. Essa é a história de uma ferrovia de 110 quilômetros que conseguiu rasgar uma serra que todo mundo considerava intransponível. Bom, essa era a grande questão que o Brasil do século XIX precisava resolver. O desafio era gigantesco. Como vencer a imponente Serra do Mar para conectar o Planalto ao litoral? Era uma tarefa que, na época, muita gente achava literalmente impossível. Para a gente ter uma ideia do tamanho do feito, primeiro é preciso visualizar o obstáculo. A Serra do Mar não era só uma montanha, era uma barreira natural enorme, uma muralha que isolava a cidade de Curitiba do porto superestratégico de Paranaguá. Olha, antes da ferrovia, a única ligação que existia era a Estrada da Graciosa, um caminho antigo, perigoso e muito, mas muito lento. Para a economia da região realmente deslanchar, era essencial ter uma conexão moderna, algo que pudesse levar muita carga de uma vez. A ferrovia, então, não era só um trilho, era a promessa de um novo futuro. E como todo grande projeto, esse também nasceu na cabeça de gente visionária, gente que se recusou a aceitar que algo era impossível. E os responsáveis por tirar esse sonho do papel foram os irmãos Rebouças. Lá em 1870, esses dois engenheiros geniais não só idealizaram o projeto, mas eles provaram tecnicamente que era possível sim construir a ferrovia. Os estudos deles foram a base de tudo, o que tornou a construção uma realidade, um verdadeiro marco na engenharia do Brasil. E tem um detalhe ainda mais incrível: a ferrovia foi construída inteiramente sem mão de obra escravizada. E isso numa época em que a escravidão ainda era legal no Brasil. Foi uma decisão que mostrava o pensamento abolicionista e superprogressista dos seus idealizadores. Com o plano pronto, veio a construção. E olha, foi um esforço monumental de 5 anos. Uma verdadeira epopeia de engenharia e, principalmente, de determinação humana. Pensa só nesse número, 9.000. Foram 9.000 trabalhadores mobilizados a partir de 1880. Essa galera toda foi enfrentar uma das geografias mais hostis do planeta, usando basicamente ferramentas manuais e dinamite. Os desafios eram absurdos, tanto que especialistas lá da Europa diziam que não ia dar certo. Era pântano de um lado, paredão de rocha do outro. O clima era péssimo, com chuvas torrenciais que não paravam e causavam deslizamentos. E para completar, a logística era um pesadelo. Cada peça, cada viga de aço tinha que ser carregada montanha acima. E foi no meio desse caos todo que surgiram verdadeiras obras de arte. O viaduto Presidente Carvalho é um ótimo exemplo. Ele foi construído num lugar onde um túnel tinha desabado. Os engenheiros tiveram que improvisar e criaram essa estrutura espetacular, que parece que está flutuando no ar. E só para ter uma noção da escala, da altura das coisas, essa é a altura da icônica Ponte São João, 55 metros de altura. É uma das estruturas mais fotografadas e que mais tira o fôlego em todo o percurso. E além das pontes, foram perfurados 13 túneis, direto na rocha pura, uma façanha de precisão e força bruta. O maior deles se estende por quase meio quilômetro por dentro da montanha. Imagina só o trabalho que deu. O mais impressionante disso tudo é que essa ferrovia histórica não virou peça de museu. Ela não só sobreviveu, como está aí, super ativa hoje em dia, desempenhando dois papéis completamente diferentes e vitais. Hoje, a linha tem uma espécie de dupla personalidade. De um lado, é um corredor logístico essencial operado pela Rumo, que transporta a riqueza do nosso agronegócio para o porto. Do outro lado, é uma atração turística de primeira, operada pela Serra Verde Express, que oferece uma viagem inesquecível pelo coração da Mata Atlântica. E essa importância turística é tão grande que, recentemente, a cidade de Curitiba ganhou o título oficial de capital do turismo ferroviário. Isso só consolida o status de ícone que esse passeio tem. Agora, uma pergunta que muita gente que faz o passeio se faz é: se a ferrovia vai até Paranaguá, por que o trem de passageiros para antes, na cidade de Morretes? Vamos entender os motivos. Então, a parada em Morretes acontece por uma combinação de fatores. Primeiro, a prioridade no trecho final é total dos trens de carga. Segundo, existem questões de segurança e contratos bem complexos para acessar a área do porto. Terceiro, a estação de Paranaguá não tem mais a infraestrutura necessária para receber os turistas. E no fim das contas, a parte mais bonita da viagem, o coração da experiência, termina justamente ali, em Morretes.
No final das contas, a ferrovia serve como essa ponte simbólica. Ela conecta a engenharia heróica do passado com a força logística do Brasil de hoje. É um monumento vivo à capacidade humana de superar o que parece impossível. Isso tudo acaba levando a gente a uma reflexão, né? Cada geração enfrenta desafios que parecem intransponíveis. Quando a gente olha para uma obra dessas de quase 150 anos, fica perguntando no ar: qual vai ser o grande projeto, a façanha considerada impossível que a nossa geração vai deixar como legado?